Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Onde está a sua confiança? A Sagrada Escritura, o salmista nos diz assim, no Salmo 20, versículos 8 e 9. Uns põem sua confiança nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a colocamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós, de pé, continuamos firmes. O autor sagrado relata a preparação de uma guerra. São os servos do rei que estão se preparando antes da guerra. Gostaria de dizer para você, meu irmão, onde você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem acreditado ou no que você tem acreditado? A palavra nos revela algo extraordinário, aquilo que no período em que o autor se refere, seriam considerados hoje tanques de guerra. São as carruagens, aquelas que eram conduzidas por 4 cavalos, construídas com estrutura nas suas rodas, lanças e facões, que eram realmente armas destrutivas. Outros são aqueles que guerreiam usando os cavalos, com um mecanismo de agilidade. Mas o que Deus quer dizer com isso? Deus não quer que nós desprezemos as coisas que Ele colocou à nossa disposição. Aliás, tudo que nós precisamos, nós temos à nossa disposição. Aquilo que é necessário para conduzir a nossa vida e vivê-la de forma bem, de uma forma que nós possamos passar por este mundo e cumprir o objetivo de Deus e o plano de Deus para cada um de nós, porque nós temos. A Sagrada Escritura diz que nós estamos escritos no livro da vida e lá toda a nossa história já está escrita. É que o difícil é saber o que é que Deus planejou para nós. Se é que é possível fazer isso. Mas o essencial é saber que Deus precisa de mim. Deus precisa de você para cumprir o seu plano que já foi realizado, que é o plano da salvação. Mas para adentrarmos ao céu, é preciso cumprir o nosso papel. E Deus coloca à nossa disposição tantas coisas para que nós possamos confiar nele. Mas quantas vezes deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar em coisas erradas? Você não precisa de tanta coisa. A palavra diz que aqueles que ouvem esta palavra e as põem em prática é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, sopraram os ventos, vieram as enxurradas e se lançou contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Devemos, podemos e precisamos dos recursos que hoje o mundo dispõe. Claro que precisamos de uma casa, claro que precisamos de um carro, claro que precisamos de um banco, claro que precisamos de um trabalho, do dinheiro, mas nós não precisamos colocar a nossa confiança nessas coisas e nos esquecermos de Deus. É preciso que antes do dinheiro é preciso vir Deus. Antes da casa, da estrutura, tem que vir Deus. Deus precisa estar entre nós, entre aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu faço. Porque se eu fizer assim, com toda certeza, os ventos, as tempestades virão, mas a minha casa não vai cair. Que Deus possa te fortalecer e que você possa voltar o seu olhar para Deus e colocá-lo acima de tudo. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião e não se abalam. Graça e paz, a gente se vê.